Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa nova data do Enem que foi anunciada, né? E como anda a situação do calendário acadêmico aqui da UFPB, tanto para os alunos que já estão aqui, como para os que foram aprovados no SISU 2020 e os que ainda serão aprovados no SISU 2021. A situação do calendário acadêmico aqui da UFPB, ela está parada. A gente está tendo um período suplementar EAD, mas assim, é um período que não é obrigatório, que não são todos os estudantes que estão fazendo e que a maioria das disciplinas são disciplinas optativas ou minicursos com créditos flexíveis. Então, assim, basicamente é para ocupar o nosso tempo livre e para adiantar alguma coisa, porque para se formar você precisa de créditos optativos e conteúdos flexíveis. A nossa reitora, ela deu uma entrevista e disse que pretendia fazer 2020.1 obrigatório EAD, mas assim, isso ainda não é nada certo, não tem nada certo. Por quê? Porque muitos estudantes são contra essa medida, então ainda tem que ser discutido com os alunos, né, da UFPB, e tem que ver também a disponibilidade dos professores, porque assim, nesse período suplementar EAD, a gente já teve um monte de dificuldade em relação à tecnologia mesmo, a plataforma disponibilizada pela universidade para ministrar essas aulas geralmente trava, então o professor tem que recorrer a outras plataformas e só registrar lá como está o andamento da aula e tudo mais. E ainda tem a questão da parte prática, né? Que os cursos de saúde têm uma parte considerável assim de prática. Medicina mesmo, P1, P2, anatomia puríssima. Então, pelo menos toda semana a gente tava no anatômico, quando eu tava, né, que agora eu terminei o P3 e estou esperando o P4. Inclusive, esse período que eu estou esperando começar é pra gente aprender a fazer anamnese do paciente, fazer exame físico, fazer reanimação, entubar, aprender a fazer sutura. E isso, assim, são coisas que não tem como você aprender por uma tela de um computador, né? Até porque lá na universidade tem um laboratório com os bonequinhos e tudo mais para você simular a reanimação, a intubação. Tem todo aquele aparato assim para você aprender as coisas na prática. Meus colegas até tiraram a onda que se isso fosse EAD, o material da aula ia ser um esteto e seu pai para aprender a fazer a ausculta, porque é sério, gente, não tem condições de aprender isso sem ter uma pessoa ali lhe orientando, sabe? Você instruções de uma tela. É algo que não é definitivo ainda. Para os estudantes de baixa renda, a universidade, segundo a reitora, né, ia disponibilizar um chip com até 20 GB de internet e até um computador, um Chromebook, acho que foi isso que ela falou. Mas assim, ainda tem a questão dos alunos de zona rural, né? Onde eles moram, às vezes não tem nem sinal de celular. Então não adianta ter um chip com 1 tera de internet se não pega sinal, vai adiantar de quê? Basicamente, isso implica que o calendário da gente não vai andar muito, apesar de pode fazer um monte de EAD, mas ainda tem que ter a parte prática do curso, tem que ter toda aquela aula no laboratório. A gente não só tem aula de anatomia, tem aula de histologia, teve aula de microbiologia, de patologia geral. Enfim, assim, várias disciplinas. Não é só você ir para a sala de aula e ver o conteúdo e pronto. Não, você tem que ir para o laboratório com o professor e aprender as coisas na prática. Para os cursos de humanas e exatas, pode até ser assim que isso dê certo, mas ainda tem todo aquele fator emocional dos estudantes e as condições de conseguir acompanhar a aula. Sem falar na parte que os professores ainda estão aprendendo a fazer EAD, porque assim, o que foi que aconteceu no final do período, do meu terceiro período? Os professores achavam que por a gente estar em casa tinha todo o tempo disponível, não precisava dormir, não precisava comer, não precisava fazer nada, além de estar fazendo atividades. Então passaram uma enxurrada de coisas. Eu tive que virar um monte de noite, fazer um monte de atividade. Teve pessoas assim de outros centros que inclusive enviaram e-mails para a coordenação do curso reclamando porque teve gente que teve que escolher a disciplina de reprovar, justamente porque não tinha como dar conta de todas as disciplinas. Então assim, são múltiplos fatores, não tem como obrigar todo o corpo discente da UFPB a fazer EAD e muito menos o docente. E aí isso não está obrigando nem os estudantes, quem dirá os professores. Em relação à questão dos estudantes que ingressaram no SISU 2020, tanto para 2020.1 como 2020.2, agora nesse período suplementar está tendo tipo recepção dos férias e algumas disciplinas optativas que são do P1, né, que
abriram para os estudantes de 2020.1, alguns de 2020.2 também conseguiram se matricular pelo SIG Eventos, mas o SIG-A foi só 2020.1 e basicamente quando voltarem às aulas presenciais o pessoal vai começar o P1 tudo de novo, assim, basicamente. Só não vai ter que pagar as optativas que já viu nesse período do SIGA, mas no geral vai ter que fazer o P1 completo. Tudo indica que as aulas presenciais só voltarão ano que vem, né? Se continuar essa situação que está o Brasil, não tem a mínima condição da gente voltar agora, até porque muitos dos estudantes convivem com pessoas do grupo de risco, então, digamos assim, é muito arriscado você colocar uma pessoa, obrigar uma pessoa dessa a ir para uma sala de aula lotada, passar por hospitais e tudo mais, ir para a UPA e depois ir para casa, até mesmo porque isso é um risco para os próprios estudantes, sabe? Que não é porque a pessoa é jovem que tem a saúde de ferro, a saúde de ouro. Então, como é que vai ficar mais ou menos essa situação? Se a gente voltar em janeiro ou em fevereiro, 2020.2 só vai começar lá para junho, julho, por aí. O que tudo indica é que 2021.2 só comece em 2022, porque não tem como fazer 3 períodos em um ano assim. Só se imprensar muito, queimar todas as férias. E isso, assim, é muito prejudicial para os estudantes, justamente porque a pessoa precisa de um tempo para colocar um juiz no lugar. Já pensou, um período tira a sua sanidade mental, não dá tempo nem de respirar, o outro já vem e tira de novo. Então, vai terminar todo mundo doido desse jeito. Em relação à data do Enem, que assim, teve uma votação que o governo colocou lá umas datas na doida, disse, vota aí, né? E acabou decidindo o que eles quiseram, que assim, 0 pessoas chocadas com essa atitude. Eu acredito, inclusive, que acabaram optando por janeiro para não atrasar tanto a questão do SISU e porque algumas universidades ameaçaram não aderir ao SISU se o Enem fosse realizado em maio, como foi o caso da USP, Unicamp, se eu não me engano a Unifesp também, mas eu não tô lembrada nesse momento. Se você tá virado no giraia com isso, porque achou que o Enem ia ser em maio, mas vai ser em janeiro, que tá morrendo de raiva do governo, que está tirando seu sono, pare com isso imediatamente. Por quê? Porque o Enem também é emocional. Então, não sofra por coisas que você não consegue controlar, que não dependem de você. Essa questão da data do Enem, assim, é uma coisa que não depende 100% dos estudantes. Conseguimos adiar fazendo o quê? Votando e tudo mais, botando a boca no trombone? Sim, mas é uma coisa que não depende exclusivamente de você. O que é que no momento depende de você? Estudar, se preparar e manter a cabeça no lugar para fazer essa prova. Não coloque seu ano de estudo a perder por causa de uma raiva que você passou com a data do Enem. Ou então se queria que o Enem fosse em dezembro, mas colocaram para janeiro. No geral, tá todo mundo com o calendário atrasado. Esse ano de 2020, sinceramente, vamos fingir que foi um delírio coletivo, que nunca aconteceu, porque é o ano sem futuro. Sério, gente, olha, várias e várias coisas. Até eu que gosto de ficar em casa, tô ficando estressada com esse isolamento. Então, assim, não deixe isso subir para sua cabeça. Não fique alimentando esse sentimento de raiva e de frustração em relação ao governo ou de achar que não vai dar tempo porque você achou que tinha mais tempo para estudar. Veja o que é que você pode fazer com esse tempo, quais são as disciplinas que você vai priorizar no seu estudo, entendeu? Não passe muito tempo alimentando isso. Era essa, assim, a principal mensagem que eu tinha para passar com esse vídeo. O calendário de todo mundo tá atrasado, todo mundo tá perdendo tempo nesse ano de 2020, assim, em relação a dar seguimento a várias coisas que precisam ser presenciais. Mas assim, o que pode acontecer é de você estar se preparando direitinho até agora e colocar tudo a perder por causa de uma raiva, ficar prejudicando sua saúde mental em detrimento disso. Ou, por exemplo, se você não conseguir estudar até agora e quer estudar assim de última hora, ficar, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Se você passar mais tempo mastigando isso do que estudando, pensando num plano de emergência para contornar essa falta de tempo, aí é que não vai dar tempo mesmo. No ano que eu fui aprovada, inclusive, eu acabei estudando de última hora pelas provas anteriores do Enem e também desenvolvi um esqueleto de redação pronto que está aqui nesse vídeo, que é assim, receita pronta de redação que se encaixa em qualquer tema. Então, veja aí qual é o seu melhor método de estudo. Se é estudar os assuntos que mais caem e resolver um monte de questão a respeito disso, ficar expert pelo menos nesses assuntos,
ou resolver todas as provas anteriores e ir estudando à medida que você vai sentindo dificuldade nos assuntos. Enfim, veja alguma forma de contornar isso. Tente trabalhar as coisas que dependem de você e esqueça as que não dependem de você. E puxando mais para esse lado de alimentar sentimentos, também tome muito cuidado com as coisas que você fica desejando, sabe? Que você fica vibrando assim para o universo. Sabe aquela história que o universo lhe dá aquilo que você deseja? Então, ela funciona na maior parte das vezes. Se você fica pensando só em coisa ruim, só em acontecimento ruim, pensando só em desgraça, é exatamente isso que você vai atrair. Então, assim, não perca seu tempo alimentando raiva, nem desejando mal de ninguém. Eu sei que às vezes você quer que certas pessoas se explodam, mas é sério, não perca seu tempo com isso. Porque perder tempo da pessoa desejando o mal assim dos outros, desejando coisas ruins, alimentando sentimentos ruins em relação a algo ou alguém, é como você beber um veneno e esperar que a pessoa morra, entendeu? Você beber um veneno esperando que faça efeito em outra pessoa. Isso não vai acontecer. Então eu espero ter ajudado. Veja como você vai organizar os seus estudos daqui para frente. Como é que vai ficar a questão do seu cronograma? Como é que vai ficar a questão da sua organização? Se você vai acabar indo mais por um lado assim, de continuar do jeito que tá, ou se vai reprogramar os estudos. Enfim, o jeito que melhor se adaptar para você. E o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.